versículo 16, famoso, até o 20. A gente já leu no culto. Vamos ler de novo. Mateus 28, 16 até o verso 20. Diz assim o texto: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo, na minha versão aqui. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, essa é a tua palavra, lida e proclamada nessa noite. Que o teu Santo Espírito ilumine nossos corações, para que possamos ter um encontro transformador com o Senhor e de fato aplicarmos esta verdade na nossa vida. Que possamos ser mudados, moldados e capacitados por esta palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos lá então, queridos. Esse é o texto. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Na verdade, palavra de salvação. Glória a ti, Senhor. O que acontece aqui? Verso 16, só para contextualizar, né? Jesus, ele está se despedindo dos discípulos. Jesus está se preparando para subir aos céus. E de fato, se a gente continuar o texto, a gente vai ver que ele realmente sobe aos céus. Mas, primeiro havia aquele contexto em que os discípulos estavam ainda duvidando se Jesus tinha ressuscitado ou não. Estava aquele negócio, pessoas viram, outras pessoas não. E eles procuraram, né, Jesus, foram para a Galiléia, Jesus tinha mandado, mas eles ainda duvidaram. Olha só, eles já tinham encontrado Jesus, Jesus já tinha mostrado as feridas nas mãos, Jesus já tinha comido com eles e também entrado no recinto, no cômodo em que eles estavam, sem passar pela porta. E eles ainda estavam duvidando. E depois falam que Tomé era o cara que duvidou. Todos eles duvidaram. Tomé foi o cara cuidadoso. Se Tomé não toca na mão de Jesus, a gente ia ter certas dúvidas até hoje. Tomé foi útil para tocar nas mãos de Jesus, para palpar Jesus, para entender que Jesus tinha corpo de ser humano. Ele ressuscitou e não era um fantasma. Isso é importante para a cristologia. E aqui, depois de tudo isso já acontecendo, Jesus já tinha dado uma orientação que ia encontrar com eles, e eles ainda estavam duvidando. De fato, não era só Tomé que era problemático com a fé. Todos eles. Porque todo ser humano tem momentos que a sua fé vacila. E o que a gente já aprende aqui? Poxa, eu pensei que eu ia falar lá do fazer discípulo. Primeiro isso aqui. Jesus mandou eles irem para um lugar. E eles duvidaram. Quantas vezes Jesus manda a gente fazer algo? Ou melhor, ir para um lugar. Na verdade, Jesus manda a gente ir para a igreja, para o templo, melhor dizendo. Para o templo, para congregar, nos reunir como igreja, e nós duvidamos. Tem pessoas que duvidam até do que está escrito, se de fato é de Deus. Tem pessoas que duvidam se o que Jesus falou foi Jesus mesmo. Realmente o ser humano ele tem problema com isso. Os adolescentes então, tem hora que eles duvidam de tudo mesmo. Eles duvidam até que a gente está vendo eles. Entendeu? É impressionante como a gente duvida. Mas o fato é que, ainda assim, duvidando, veja bem, o texto diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quer dizer, eles ainda estavam nesse processo de dúvida, mas eles obedeceram. Eles foram para onde Jesus mandou. Eles foram, é o monte da Galiléia, então eu vou para o monte da Galiléia. De repente você tem um chamado, você tem uma direção que Deus dá, confirmado na palavra. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe com quem você tem que falar. E você simplesmente não faz. Não faz. Por quê? De repente, não foi isso. Aí tu começa, tu dá mais volta para explicar por que não vai fazer, do que simplesmente obedecer. Se alguém souber e perguntar para você, cara, Jesus não mandou fazer? Deus não confirmou na palavra? Faz então. Aí você começa a explicar, não, mas é porque de repente, aí você começa a se enrolar.
Tu não convence nem o cara do teu lado. Quem dirá vai convencer Deus. É assim que a gente faz. A gente, quando duvida, a gente começa a racionalizar. Sabe? Não, porque, veja bem, não é pecado, porque na verdade, a Bíblia escreveu assim, tal, mas não é. Aí começam, dá um rolo. Mas veja, eles aqui, ainda duvidando, obedeceram. O que a gente aprende? Você precisa obedecer, mesmo quando duvidar. Mesmo quando duvidar. Cara, é possível? É. Por quê? Porque, claro, primeiro é preciso crer, sempre. Você vai crer em Cristo. Mas a sua fé vai vacilar naqueles momentos. Ela não vai ser constante o tempo inteiro. E quando ela vacilar, é preciso manter a obediência. É preciso obedecer. Aí a gente fala que, o texto aqui vai falar de fazer discípulo. Então vamos fazer discípulo. Mas ninguém faz discípulo, querido. A gente começa a colocar coisas importantes, ou melhor, entre aspas, mais importantes na vida. E, não, vou fazer discípulo. Calma aí, mas antes de fazer discípulo eu tenho que estudar. Mas antes de fazer discípulo eu tenho que trabalhar. Mas antes de fazer discípulo eu tenho que comer. Mas antes de fazer discípulo eu tenho que resolver. Mas antes de fazer discípulo eu tenho que, sei lá, enterrar alguém na minha família. Mas, cara, você coloca um monte de desculpa. Porque no fundo você duvida. Gente, Jesus falou para fazer discípulo, a gente vai ver aqui. Eles chegaram aqui, os discípulos, em dúvida. Como é que eu sei? Veja o 17. Eles chegaram no monte que Jesus marcou lá para encontrar com eles. Né? No monte não, no local, melhor dizendo. Na Galileia, né? E aí, no 17 diz assim: e quando o viram, o adoraram. Então, já tinha pessoas ali que criam, né? Adoraram ao Senhor. Repare, é necessário adorar ao Senhor. Se você um dia vê Jesus aí, adore ao Senhor. E quando não vê também, adore ao Senhor. Então, um sinal de que nós cremos no Senhor, um sinal de que também nós nos submetemos à autoridade dEle e nos obedecemos, nós obedecemos a Ele, é a adoração. Adorar, na Bíblia, significa se prostrar, se curvar, tem várias palavras para definir, se colocar debaixo da autoridade dEle. Mas veja, olha o que acontece. Um grupo o adora, mas alguns duvidaram. É a gente quando vem à igreja, a gente adora e duvida, não é verdade? A gente quando está lá tomando uma decisão na nossa vida, a gente sabe o que é para fazer, Deus já esclareceu. Aí você se faz de surdo, de mudo, de demente até. Não, estou confirmando ainda, sem vergonha, Deus já confirmou. Obedeça, adore ao Senhor primeiro e obedeça. Não, porque, aí começa. Veja, alguns duvidaram. E o texto é claro, alguns duvidaram. Interessante que aqui o escritor Mateus, não sei como é que ele sabia que alguns duvidaram, não sei se ele perguntou, não sei se alguém falou, estou em dúvida, não sei. Não sei se ele estava na cabeça de alguém, não estava, lógico. Mas de alguma forma, Mateus que escreveu sabia que alguns duvidaram, até porque ele era um dos discípulos que estavam ali. E aí, olha o que Jesus falou. Interessante, no verso 18, para você entender o contexto. Alguns duvidaram, Jesus não tinha falado nada, só tinha marcado um local. E eles se encontraram ali, alguns adoraram, outros duvidaram. E aí, provavelmente, talvez alguns se prostraram e outros não. Pode ter sido isso. Alguns cantaram louvores lá tal, sei lá. E outros ficaram assim, ó. O que é isso? Entendeu? Tipo a gente aqui, sabe? Um grupo que pula, outro que não, estou brincando. Mas assim, talvez seja isso. Mas Jesus, simplesmente, ele não fez questão de dizer que ele era Jesus, o que ressuscitou. Ele já tinha feito isso, essas apresentações. Ele só falou algo que era fundamental acerca dele. Muito mais, eu diria, mais importante compreender, na verdade, a consequência do fato de que ele tinha vencido a morte. Vencido a morte a gente já sabia, eles já sabiam, os discípulos já tinham visto, apalpado. Mas então por que eles estavam duvidando? Eles estavam duvidando de fato que Jesus venceu a morte? Não, não necessariamente. Eles estavam duvidando de fato da autoridade suprema de Jesus. Eles estavam duvidando de que de fato, se Jesus falasse para fazer, era para ser feito. Eles não estavam duvidando de que Jesus tinha um furo na mão, uma ferida que curou, porque ele venceu a morte, nesse sentido material. Eles estavam duvidando do sentido espiritual.
Por isso, aqui o texto é claro dizer que alguns adoraram e outros duvidaram. Não adoraram a Jesus. O crente que duvida de Jesus, da autoridade dele, da palavra dele, ele não adora a Jesus. Adorar não é cantar aqui com grupo, ou sem grupo, não é cantar. Cantar é uma forma de adorar. Adorar é se render à autoridade de Jesus espiritual, universal. Isso é o que os discípulos aqui estavam em crise. Um grupo se prostrou, reconheceu de fato, outro grupo não. Então a gente fala muito em fazer discípulo, mas como? Se eu não consigo me prostrar diante de Cristo. Eu não consigo reconhecer que, ele vai dizer aqui, que toda autoridade foi dada a ele, no céu e na terra. Nos primeiros desafios, eu pulo fora. Nas primeiras confusões, eu caio fora. Pandemia, fecha, abre, fecha. Eu estou aí, ó, pulando daqui para lá. E fazer discípulo, que vem depois, não tem como. Porque eu não confio em Jesus. Eu não me prostro diante dele. Veja, do verso 18, quando Jesus contemplou então a cena de adoração de alguns e a cena de dúvida de outros, ele não falou assim, veja, toca na minha mão de novo. Ele não falou isso. Ele já tinha feito isso. Veja aqui, ó, meu lado furado. Ele não fez isso. Ele não comeu com eles igual ele já tinha feito. Sabe? Ele não fez nada disso. Ele não tinha que provar que ele estava ali e estava vivo. A dúvida era outra, era mais profunda. A dúvida é sobre, de fato, se eles eram servos do Senhor. Veja, na Bíblia, existe uma palavra que a gente usa na teologia chamada epifania, e a gente altera ela também para teofania. Epifania é uma palavra para uma grande aparição. Aí, por exemplo, epifania pode ser usada para aparecer o imperador romano, César. Houve uma epifania, ele apareceu e passou na cidade, sei lá, epifania. Teofania é uma aparição também majestosa, mas de Deus. De Deus. E existem teofanias na Bíblia. E como a gente identifica, uma das formas, tem várias outras, mas uma das formas de identificar certas aparições sobrenaturais de seres humanos na Bíblia, e que quando que é Deus e quando que não é. Uma delas, e a principal que tem relação com esse texto, é que se esse ser humano que aparece, muito no Velho Testamento, né? Em Apocalipse também tem aparições ali. Se ele recebe e aceita a adoração, a prostração, a pessoa se colocar debaixo da autoridade, se ele recebe isso, é Deus. De fato é Deus, e humano, o Filho de Deus. Tá claro? Se ele rejeita e diz assim, levanta, adore somente a Deus. Esse é só um mensageiro, que é a tradução da palavra anjo. É só um mensageiro do próprio Deus, mas não é Deus. Então veja, aqui nós tínhamos o Deus encarnado que se esvaziou, se fez homem no sentido de se esvaziar, se colocou na mesma condição, na mesma limitação do ser humano pecador, ele sem pecado, mas se colocou na mesma condição do ser humano pecador, limitado pelo pecado, que é tentado pelo pecado, ele também se colocou nesta condição, passou por tudo isso, e aí não pecou, foi condenado, em seus ombros suportou não apenas a cruz do Calvário, que é material e pesada e dolorosa, sim, e todos os açoites, e todas as humilhações, e todas as violências que ele suportou, mas ele suportou o inferno, preparado para aqueles que creram no nome dele, que creriam, melhor dizendo, no nome dele. Ele suportou de forma sobrenatural, de forma cósmica, de forma universal, ele suportou o inferno. E no terceiro dia ressuscitou e ficou 40 dias, né, pregando o evangelho, fazendo a obra com os discípulos e com mais 500 pessoas, que são testemunhas oculares dessa ressurreição e de que de fato ele era de carne e osso. Porém agora ele tinha poderes diferentes antes da morte.
O que aponta para nós também, que um dia teremos semelhança nesse corpo que Jesus passou a ter, um corpo não mais limitado, humano, mas não mais limitado, porque ele passou pelo que tinha que passar, e agora ele não precisava mais se limitar. E nós também um dia não teremos mais essa limitação no corpo. Mas o que tem a ver? O que tem a ver é que ele passou tudo isso, e eles sabiam que era ele. Mas eles duvidaram da autoridade universal de Jesus. Eles duvidaram da autoridade cósmica de Jesus. Era isso que estava acontecendo aqui. E aí Jesus simplesmente, ele não, como eu disse, ele não fica mostrando mão, ferida, isso já tinha passado. Ele chegou no verso 18 e disse assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Você pode imaginar, talvez você não consiga calcular, mas tem uma noção assim, o que é ter poder? Todo o poder, é ser o quê? Onipotente, a palavra seria essa, né? Todo poderoso, no céu e na terra. O que quer dizer no céu e na terra? Não há nenhum outro lugar que você possa correr, fugir, que não seja domínio do Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Pode correr. Aí eu lembro do Salmo 139, se eu subir, se eu descer, não tem essa falar, se eu for para o mais profundo abismo, ali tu estarás. Veja, o Deus encarnado, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele estava dizendo, de fato, eu tenho autoridade. Veja, não é autoridade como eu posso ter com meu filho, com minha filha, em alguma área onde eu trabalho. É toda a autoridade no céu e na terra, por tudo que ele conquistou, e tudo que ele suportou, e que não foi só uma cruz de madeira, foi toda uma punição espiritual, que estava destinada para mim e para você, e foi colocada nele. A eternidade no inferno, para mim e para você, foi despejada nele, naquele dia, e ele venceu ao terceiro dia. Queridos, isso não é pouca coisa. E por isso ele tem toda a autoridade. Porque de fato, ele tomou para si a autoridade, assim no sentido humano. Veja, ele como homem, Deus ele sempre teve, mas ele se limitou. E ele como homem, ainda homem, sempre será homem até os confins dos séculos, final dos séculos, o fim dos tempos. Ele sempre será homem, mas ele é Deus. Mas como homem, ele tinha autoridade. E com essa autoridade universal, cósmica, ele disse: portanto, ide ou vão. Agora veja, é preciso entender por que ele mandou ir, e com que poder e autoridade ele mandou ir. Ele não mandou ir igual eu falo aqui, o pé na estrada, gente, vamos lá. Não. Ele não mandou ir com a autoridade, de repente, do pastor Carlos aqui. Gente, né, o pastor de jovem manda menos, mas eu mando mais. Então, vamos lá. Também não. Ele mandou ir com a autoridade que ele tem sobre tudo. O que é tudo? É tudo que existe e que ainda vai existir. Ele manda em tudo. E glória a Deus porque ele manda, porque senão, meu querido, a gente está debaixo da ira de Deus. E aí ele simplesmente, ele nos confiou uma missão de continuidade do que ele estava fazendo aqui. Simplesmente isso. Eu vou embora, vou subir aos céus, vou reinar de lá, e ele de fato reina, né, à destra do Pai. Mas ele deu uma ordem universal, cósmica, atemporal. Vão. E veja, eu não vou ficar aqui gastando grego não, mas esse verbo no grego confunde algumas pessoas. Algumas pessoas entendem como gerúndio, indo. Outras pessoas entendem como imperativo, uma ordem. É as duas coisas, na verdade. É um gerúndio imperativo, se é que é possível explicar assim na língua portuguesa. É uma continuidade de algo que estava já acontecendo e que eles, os discípulos, já estavam meio que mais ou menos ali imitando, fazendo, seguindo Jesus. Mas é também ir para fazer, ir para algo, não é ir, eu vou, aí de repente, ali, aleatoriamente, não, é ir com a intenção de, este é o sentido. Então é uma ordem,
mas é uma ordem de continuidade. Então tem gente que tenta interpretar para o lado da ordem, tem gente que tenta interpretar para o lado da continuidade, mas é as duas coisas. De forma simultânea. É uma continuidade, uma naturalidade, talvez em certos aspectos da sua vida, mas é uma ordem, é uma intenção. Você não está aqui para ver a vida passar. Você não é membro dessa igreja, ou está aqui na juventude, pé na estrada, porque de repente eu sou adolescente, sou jovem. De repente, tipo assim, caí aqui. Não, você está aqui, e qualquer igreja que seja bíblica como a nossa também, você está nessa igreja para cumprir isso. E como você vai cumprir isso? Ele vai explicar. Mas veja, alguns duvidaram. E aí ele teve que dizer, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não podemos duvidar. Ah, mas eu vejo, participo de campanha de missões, eu participo, sei lá do que, eu participo de um monte de coisa. Eu vejo igreja que faz diferente. Tem gente que, por exemplo, não sabe o que é discipulado. Tem gente que não sabe o que é discipulado. Tem pai de adolescente, por exemplo, que já me conversou comigo, não sabia. Eu entendo a dúvida. A dúvida é erro da igreja. É erro da igreja, mas a partir do momento que a gente ensina, agora é erro de quem não quer seguir. Tá certo? Discipulado não é nada demais, no sentido de nada de novo. Ah, inventar uma novidade aqui, gente. Vou escrever um texto extra aqui para colocar dentro da Bíblia. Não, discipulado é o que Jesus fez. Ele andou com os seus discípulos por 3 anos. Não só os discípulos, 70 pessoas também junto e multidões seguiram. Mas tinha aqueles que eram mais chegados, não porque eram mais amigos, mas porque de fato permaneceram, perseveraram com Jesus. E como é que ele discipulou? Pensa, raciocina, tenta lembrar algumas coisas de Jesus nesses 3 anos que a gente vê na Bíblia. Ele viveu com eles, conviveu com eles. Ele andava com eles. Ele tinha que, inclusive, trabalhou com eles. Jesus era carpinteiro. Ou algo parecido com isso naquela época. Ele dividiu uma vida com eles. Não foi só, vou sentar aqui, vamos abrir a Bíblia, fazer o discipulado. A parte, vamos dizer assim, acadêmica. Teve também, Jesus não sentou com eles, não leu a Bíblia com eles no Velho Testamento, não proferiu palavras, que ele é a própria palavra, inclusive. Ele de fato ensinou de forma até formal, como a gente aprende hoje numa escola. Sim, mas ele também conviveu, viveu, dividiu uma vida, partilhou uma vida. Então, quando Jesus aqui falando que toda autoridade foi dada no céu e na terra, ele estava só tirando a dúvida de quem tinha dúvida. Mas quando ele falou vão e façam discípulos, ele já sabia o que significava. O problema é que a gente acha que sabe e confunde tudo isso. Fazer discípulos é a ordem principal numa autoridade cósmica, universal, ampla. Porém, é simplesmente viver com o outro, conviver com o outro, caminhar com o outro, chamar para ele. Jesus não chamou? Pegou um monte de estranho lá. Aí era Pedro, mas era um estranho ainda. Ó, joga rede, não sei o que, vou fazer vocês pescadores de homens. Não teve essa história que Jesus fez? Ele puxou um papo e chamou para segui-lo. Mas depois ele conviveu. Às vezes a gente chama, faz parecido com Jesus, chama, dá um papo lá na pessoa, a pessoa vem para cá ou vai para outro lugar. Aí ela levanta a mão, vai lá na frente, aí ó, fiz discípulo, Jesus, fui. Aí vai embora, entendeu? Valeu, hein? Acabou. Acabou? Ué? Jesus ficou 3 anos com aqueles caras. E quando eles estavam, entre aspas, quando eles estavam prontos, eles ainda estavam sendo moldados, porque ele falou assim, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou embora, mas vou deixar o Consolador. E a gente, ele levantou a mão, fui, parti, vou buscar outro. A ideia aqui é entender que discipulado é algo que Jesus fez. E eles sabiam o que era discipulado. Discipulado é viver junto, é ensinar sim, é compartilhar a palavra, é aprender sobre Deus e se relacionar com Deus em comunhão com aquele que está te discipulando. E com outras pessoas. E quando você começa a entender isso, e de fato essa é a ordem suprema aqui, e claro, não só os discípulos antigos, mas os novos, que tem que fazer novos, né? Quando você analisa tudo isso, você vê assim, cara,
não tem como argumentar para uma pessoa falar assim, não, igreja é em casa. Igreja não é essencial, como falaram no passado aí da pandemia. Ou, não, dá para ficar online. Não dá, meu querido. Não dá, porque você tem que ser discipulado, ou melhor dizendo, numa linguagem mais adulta, pastoreado também. E você tem que pastorear, discipular. Repara, que se tinham várias lições que Jesus tinha que dar, essa foi a última, não foi? Porque depois ele subiu aos céus. Essa foi a última lição. Mas ele deu uma lição. Então repara, até a pessoa que você está discipulando, se você já discipula alguém, que você está cuidando, que você está pastoreando, até essa pessoa você tem que dar uma lição para ela de que ela tem que discipular também. Ela tem que fazer discípulo também. Não basta a gente comemorar, estamos fazendo discípulo. O trabalho só vai estar bem feito se eu estou ensinando o meu discípulo também a fazer discípulo. A gente esquece disso. A gente fica só discipulando ele, ensinando sobre Deus, sobre não sei o que, beleza. Às vezes a gente não convive com ele, às vezes a gente não compartilha a vida com ele, não divide momentos com ele. E acha que está certo. Veja, aqui é bem claro. Agora ele vai detalhar como, né? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Por que batizando, gente? Porque tem que entrar para a igreja. E batizar é o sinal, o símbolo e a ordem de Jesus para alguém fazer parte da igreja. Que Jesus aqui estava inaugurando, vamos dizer assim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é só entrar para a igreja? Não. É o quê? Verso 20. Ensinando-os a o quê? Fazer o quê? Ensinando-os a guardar, a obedecer. Será que você, primeiro, é obediente? Porque se é obediente, tem que cumprir essa ordem aqui e outras ordens. E além de você ser obediente, você está ensinando outra pessoa a ser obediente? Porque veja, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Todas as coisas. Tem margem para alguma exceção? Tem margem para alguma coisa? Não, tem uma coisa que precisa. Não, é tudo. Que Jesus, e ele diz aqui, mandado. Veja, Jesus ele fala com autoridade. Antes ele não falava com essa autoridade, veja. Se você pesquisar nos outros textos, ele dava ordens e tal, mas ele não utilizava expressões diretas, assim, claras, de toda a autoridade no céu e na terra, entendeu? Só que agora nós vivemos nesse tempo de toda a autoridade de Jesus no céu e na terra, ele já mandou. Os discípulos fizeram discípulos, os discípulos dos discípulos fizeram discípulos, os discípulos dos discípulos fizeram discípulos, chegou até você. E você vai fazer o quê? Ah, Jesus está tão bom, está igual o céu, tá? Eu estou sentindo aqui a presença do Senhor, vamos ficar aqui um pouquinho. É para isso? É para a gente ficar aqui um pouquinho? Não. É para a gente ter a experiência de comunhão com Deus, ter a experiência do gostosinho com Jesus aqui no culto, sei lá, mas é para ir fazer discípulo. E fazer discípulo não é, ah, vem cá, vou te levar na igreja. Não é isso. Pode começar com essa conversa, vem cá, vou te levar na igreja. Mas é intenção de que ele seja um imitador e seguidor de Jesus. E se de fato aqui já temos pessoas que seguem Jesus, temos que ter intenção com esses aqui, não é largar também não. Esses que já estão aqui, você tem que ajudá-lo a ser como Jesus, ensiná-lo. Mas ele também vai te ensinar, é assim mesmo. Ensinando e sendo ensinado. Para terminar, Atos 2, abre aí. Atos 2, 42. Para traduzir um pouco mais. Aqui foi a chegada do Espírito Santo, houve um sinal miraculoso, os descendentes de judeus ali, que estavam em Jerusalém, de várias nações, porque os judeus estavam espalhados pelo mundo, né? E eles tinham que celebrar ali a festa do Pentecoste, do Velho Testamento, e eles iam celebrar, vindo de vários lugares, para, então,
cumprir ali a sua religião judaica, vamos dizer assim. E ali houve a manifestação do Espírito Santo, eu não vou detalhar agora, e o Espírito Santo de fato chegou 40 dias depois que Jesus subiu aos céus, o batismo do Espírito Santo aconteceu. E o texto é claro quando eles falam assim, nossa, eu estou entendendo o que eles estão falando, porque aqueles judeus, eles falavam línguas de cada país que eles moravam. O judeu que mora nos Estados Unidos fala inglês, o que mora no Brasil fala português e assim por diante. Então, e de repente, o Espírito Santo traduziu e eles falando assim, eu estou entendendo eles na língua materna. Houve algo maravilhoso, que é o sinal de que o Espírito Santo assumiu a função na terra, que era de Jesus, que agora está no céu. E hoje, então, Jesus reina no trono à destra de Deus, e o Espírito Santo cumpre a tarefa de nos capacitar para fazermos discípulos. Jesus aqui, no início do capítulo de Atos, ele vai falar, esperem o poder do alto, virá sobre vocês o poder. E o poder chegou, e olha o que aconteceu, uma pregação poderosa de Pedro. E 3.000 almas creram no Evangelho. Mas, queridos, crer no Evangelho é o começo do discipulado. É a resposta positiva para ter uma caminhada constante. Veja, aí quando diz o texto que creram e tal, muitas coisas aconteceram. Aí o 42 diz assim, olha o que foi acontecendo. A igreja de Jerusalém foi inaugurada com esses 3.000 novos membros, com esse poder do Espírito Santo maravilhoso. E aí, no verso 42, e perseveravam. Só a palavra perseverar já explica muita coisa, não é? E perseveravam. O que eles... o que significa isso? O que nos lembra isso? Eles continuaram. Não tem como você ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, e que também fará discípulo, se você não persevera, se você não continua. Tem que continuar caminhando. E no que eles continuavam, perseveravam, insistiam, se esforçavam? Na doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus, e o Novo Testamento, que estava em desenvolvimento, vamos dizer assim. Velho e novo. Na comunhão, que não é fazer festinha e comida. Comunhão não é só acampamentinho de adolescente, de jovem. Comunhão é intenção e milagre do Espírito Santo. É intenção na vida do outro para que ele seja como Jesus. Só que tu não quer ser como Jesus, às vezes, como é que tu vai ter intenção na vida do outro? É complicado, meu querido. Fazer discípulo significa que você tem que ser discípulo. Pô, não estou conseguindo não. Então chama alguém para te ajudar. Comunhão. E aí eles diz o texto, e no partir do pão e nas orações, ou seja, tudo que estava envolvido na vivência da igreja, dos irmãos. Comida, oração, a intenção para que Cristo seja formado na vida do outro. Para que o caráter de Cristo seja o modelo e de fato moldasse a vida do outro. Era isso que estava acontecendo. E aí diz o texto, continuando, que em toda a alma havia temor. Quer dizer, todos estavam maravilhados, os sinais iam acontecendo, uma coisa poderosa. E de fato foi necessário para inaugurar a igreja de Jerusalém. Agora, 44. E todos criam, estavam juntos. Quer dizer, havia de fato a comunhão. Precisamos resgatar, buscar, encontrar a compreensão bíblica do que é fazer discípulo e do que é ter comunhão. E tinham tudo em comum, que não é comunismo, como tentam usar aqui. Tudo em comum é porque, duas coisas, eles de fato estavam em comunhão, e eles tinham uma compreensão de que Jesus ia voltar a poucos momentos aí, a qualquer momento. Então eles, tipo assim, venderam tudo, eles estavam todos juntos, preparar, Jesus vai chegar. Só que faltou um pouquinho, né? Demorou um pouco, pelo menos 2000 anos ainda não veio, não voltou. Só que em vez da gente ficar mais animado porque está mais perto, a gente fica mais lerdo, né? Fica mais lento. Está mais perto de Jesus voltar. Para eles estava mais tarde, mas demorava mais para eles, demoraria mais. E eles estavam animados. A gente não, está chegando perto. E a gente está assim, ó, igual uns fantasmas aqui. Entendeu? Não é. Veja, e eles estavam animados, esse tudo em comum é isso, é animado que Jesus vai voltar. E você está animado que Jesus vai voltar? O discípulo tem que estar animado e ensinar esse ânimo, transmitir esse ânimo para o seu, também o seu discípulo, o discipulador e o discípulo. Veja. E aqui vai dizendo, eles vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, faziam caridade, não se apegavam.
E a gente querendo juntar dinheiro para comprar um celular mais caro do mundo. E aí se saiu o mais caro do mundo, depois você comprar, você vai lá, vende, já compra outro. E aí sair de novo outro, você vende, compra outro, vai tomando prejuízo, porque você é complicado, né? Esse mundo é complicado. Aí, olha só. E aí vem 46, de novo a palavra perseverando. E perseverando unânimes, ou seja, numa única intenção. Veja, unânime aqui não é que todos tinham um pensamento assim, meio bitolado, não. A unanimidade aqui era Cristo. A unanimidade aqui era a direção da palavra e do Espírito. Um podia querer amarelo, outro podia querer verde, sei lá. Mas eles eram unânimes. Ao ponto até de, eu vou dar a vez para quem quer verde, eu vou deixar o amarelo para depois. Porque o meu propósito não é o verde nem o amarelo. E Brasil, né? Não é o verde nem o amarelo, nem qualquer outra cor. É Cristo. Essa é a unanimidade. E a igreja, quando faz assembleia e vota unânime, que seja unanimidade em Cristo, senão é pecado, não importa. Ah, é democracia, então é demoniocracia. Porque para ser unânime, como a Bíblia diz que é unânime, é em Cristo. Ah, eu escolhi o pastor novo para a igreja, eu escolhi um líder novo. Não, o outro não gosta, o outro gosta. Está tudo errado, porque não tem que nem gostar nem desgostar. Tem que ver na Escritura e ser unânime em Cristo. É isso que tem que fazer. Ah, eu peço a palavra aqui na Assembleia que eu quero dizer, porque eu não gosto que fechou o projeto, a outro gosta que abriu o projeto, e fica uma falação, tem que ser unânime em Cristo. Eu não vejo isso às vezes acontecendo no nosso meio, nem em outros lugares aí. Sabe por quê? Porque a gente não quer ser unânime em Cristo, a gente não quer discipular, a gente não quer ser discipulado, a gente não quer imitar Jesus, mas quer ler esse texto e achar lindo. Olha que linda a igreja maravilhosa. A igreja que eu não sou. Aí poderíamos voltar naquele tempo? Como? Fazendo discípulo. Sendo discípulo, lembrando que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. É simples assim. Veja, eles viveram dessa forma. E no 47 eles disseram assim, louvando, o texto diz, louvando a Deus, né? O povo ia louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Querido, se você for como Jesus, você vai cair na graça de pessoas aí fora. Você vai impactar. Também vai incomodar, porque Jesus falou que quem imita ele também incomoda e é odiado, não porque é um caso pessoal com você, mas é um caso pessoal com Jesus. Eles odeiam Jesus, o mundo odeia Jesus, mas o bem que é proporcionado pela igreja do Senhor é tão poderoso que impacta até quem odeia Jesus. Até quem odeia Jesus. O que a gente pode, para fechar, extrair disso tudo? Jesus deu uma ordem, simples de compreender, mas nós somos relaxados em cumprir e também em compreender. Nós nos fazemos às vezes de demente. E fazemos, eu não estou criticando ninguém, não estou criticando nenhuma campanha de missões, mas nós repetimos todo mês, lá tem uma campanha, é ótimo, tem que lembrar mesmo. Mas nós repetimos assim, igual um zumbi. É de fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome... Não entende nada. Tem uns que já falam assim, quer saber, eu quero repetir nada não, eu não quero fazer discípulo, eu quero ficar no WhatsApp, porque isso que me interessa. Entendeu? Eu não sei como é que você está, como é que você chegou aqui. Primeiro, seja um discípulo de Jesus. E para ser um discípulo de Jesus é preciso entregar a sua vida para Ele e reconhecer que você é pecador, que Ele é o Salvador e que de fato Ele morreu por você. Entregue-se para Ele e clame por Ele. Primeira coisa. Aí você vai ser batizado, vai ser ensinado, vai ter gente te discipulando. Mas pode acontecer que o crente, às vezes é assim, ele te recebe, te discipula um pouquinho, depois, agora ele já pode caminhar sozinho. E vira as costas. Jesus não estabeleceu igreja para ninguém caminhar sozinho, porque ficou mais maduro. De fato, quando a gente fica mais maduro, a gente suporta mais coisas e não precisa de tanta ajuda, é verdade. Mas em nenhum momento foi dito que é para largar para lá a pessoa e cada um por si. Era tudo em comum que eles tinham. Eles estavam juntos. É preciso estar juntos, queridos. Que terrível foi essa pandemia. Distanciamento social, sei lá o que, isolamento, distanciamento, foi necessário, que terrível, só confirmou uma verdade que já tinha, né? A sociedade do século XXI já era distanciada,
já era afastada. Tanto que não foi difícil ficar longe, né? A gente conseguiu, eu liguei um Netflix, eu pedi uma comida, isso quem tinha recurso. Quem não tinha recurso, eu fiquei me enfiei num buraco, fiquei escondido até passar. Mas o cara dá o jeito dele, entendeu? E fica bem, cara, foi tão bom, não encontrei com ninguém, me livrei de um monte de gente. É verdade. Mas não foi isso que Jesus mandou. Jesus mandou estar junto. Tu acha que Pedro era legal? Tu acha que Mateus gostava de Pedro? Lá, os 12 lá? Tu acha? Pedro, Tiago e João, eles, caraca, a gente se ama aqui, pô, maneiro. Eles se odiavam, cara. Eles se amavam por causa de Cristo, porque Cristo moveu a vida deles. Entendeu? Aí tu acha que aqui, nós vamos viver aqui, somos corpo, assim bem, na força do seu braço, vai ser só mentira. É obediência e ação do Espírito Santo, e chega de hipocrisia. Chega de ficar todo sábado, toda sexta, todo domingo, aí te prega, vamos fazer discípulo, vamos lá. Daqui a pouco tem um me ligando, pastor, não vai dar para fazer, porque... Não vai dar para fazer por quê? Não vai dar para fazer por quê? Eu já fico assim, por quê? Entendeu? Vai dar por quê, meu amigo? Se Jesus mandou fazer, dá vontade, você pega o telefone, liga para Jesus. Fala para ele assim, Jesus, mas primeiro lê assim, ó, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide. Aí depois que você lê isso, você vai, Jesus, não vai dar não. Tipo assim, tu manda no universo, mas eu não vou não. Entende? Vamos parar de hipocrisia. Estou tentando aqui falar numa língua mais normal. Vamos parar com isso. Vamos fazer. Não porque eu tenho que casar. Não porque eu tenho que fazer a prova, o concurso. Cara, eu estou fazendo concurso também, sabia? Eu fiz, minha mulher passou, eu também passei, ela ficou já bem colocada, gabaritou a arte, fazer a propaganda aqui. Gabaritou. O problema não é fazer o concurso, meu querido. O problema não é arrumar o emprego, a carreira, o casamento, o filho, ou até mesmo, sei lá o que você quer arrumar. Não é. O problema é obedecer Jesus. O problema é entender que a Ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra. A gente se faz de demente, a gente ignora. Não dá, gente. Daqui a pouco sai aqui, não. Aí adolescentes vão fazer a resenha. A resenha. Aí toca isso, toca aquilo, só derrota. Aí uma mãe me procurou já, falou assim, ó, cuidado com meu filho aí, que ele só quer namorar. Vai namorar Jesus. Não vai namorar nada, vai namorar Jesus. Na tua época tu não queria namorar? Queria, mas me ensinaram a não namorar. E ainda namorei cedo que deixaram, porque se fosse eu o pai de mim mesmo, eu não ia impedir. Entendeu? Eu impedi. Porque eu namorei com 17 e só casei com 26. Muito. 9. Muito. Deixaram. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. O fato é, querido, você vai querer fazer um monte de coisa. Você vai querer, eu quero namorar, se você já está namorando, porque você já está em rumo ao casamento, eu tenho que resolver o casamento. Gente, quer ver um pessoal que fica doido? É o pessoal que vai casar. Aí pega daqui, compra dali, planeja daqui, convida daqui. Cadê o fazer discípulos de todas as nações? Não, porque o meu casamento, aí vem uma pandemia para ensinar que casamento é o que Deus quiser, não é o que você quer não. E o que Deus quer é fazer discípulos de todas as nações. Ano passado, foi o ano que eu mais fiz casamento. Incrível. A pandemia está aí, o povo casou. Mas casou do jeito que Deus quis, não do jeito que queria. Casou do jeito que Deus quis. Eu queria de branco, festa, vindo de helicóptero. Não tinha helicóptero, talvez o branco rolou. Mas não teve helicóptero. Teve gente que casou só com o pastor. O pai e a mãe, olha lá. Mas o meu sonho, teu sonho é fazer discípulo, meu querido. Sonha o que Jesus mandou fazer. Não, porque eu tenho um sonho, tenho uma carreira. Faz discípulo. Mas seja discípulo, né? O problema é que quando a gente não faz discípulo, a gente evidencia que não é discípulo. A gente evidencia que a gente faz parte do grupo que não adorou Jesus, que não creu na autoridade dele. Decida, você quer fazer parte do grupo que adorou Jesus e reconheceu a autoridade universal dele? Ou você quer fazer parte ainda do grupo que duvidou
Em muitos momentos, Jesus teve discursos duros, né, decisões difíceis que eram para ser tomadas, e que ele ensinava isso para a vida das pessoas. E teve um momento que os discípulos falaram até assim: duro é este discurso, quem suportará? Teve um momento que Jesus falou assim: essas multidões, elas vêm atrás de mim por causa dos milagres, né? Ele explica isso. Elas são interesseiras. Ele não dá tantos detalhes, mas a gente pode entender, né, por outros textos, que essas pessoas queriam os milagres, mas não queriam servir a Jesus, entender que Jesus era o Salvador e ter solução para o seu real problema espiritual. Elas queriam resolver problema de comida, problema de pandemia, sei lá do que tinha naquela época né, do poder romano sobre Israel. Eles queriam resolver os problemas do mundo, da vida delas. E Jesus de fato resolvia alguns problemas ali. Aí Jesus falou: elas são interesseiras, elas só querem esses milagres, eu não vou fazer. E aí, quando ele falou que não ia fazer, o povo começou a ir embora. Aí quando o povo começou a ir embora, esvaziar a igreja, imagina Jesus, a igreja esvaziar. Imagina a gente marcar um culto assim: ó, Jesus está aqui, em carne e osso, tá? Vai vir, vamos convidar aí, passar um carro de som. Aí daqui a pouco Jesus está aqui e fala assim: ó, vocês são tudo interesseiros, vocês só querem milagre, eu não vou fazer milagre não, tá? Aí o povo começa a ir embora na cara de pau de Jesus. Aí daqui a pouco Jesus nem liga, Jesus vira para os discípulos: vocês não vão junto não? Ainda ironiza: vocês não vão junto? Ele faz assim: vocês não querem ir junto? Aí diz o texto que ele senta com eles e tem um momento íntimo só com eles. Aí eu pergunto: vocês não vão junto com essa multidão embora não? Ou vocês vão querer passar tempo com Jesus? Adolescente, vai embora não? WhatsApp aí, vai embora. Jovem, vai embora. Pai de adolescente, vai embora. Não quer milagre? Ou você quer passar tempo com Jesus e escutar duros discursos que poucos suportam e passar pelas coisas que Jesus passou por amor a Ele, porque Ele passou por você? A gente precisa ter um choque de realidade. Eu entendo que existem projetos, Projeto Radical, CDR, muitos projetos interessantes. Da nossa igreja tem Ministério Radical, que são projetos que dão choque de realidade. Mas, meu querido, eu respeito, acho válido, eu estou querendo ir. Quando eu fui, inventaram a pandemia, eu não consegui. Vou tentar ir de novo. Mas o maior choque de realidade é Jesus falando para você assim: não vai embora com os interesseiros, não? Esse é o maior choque. É o Evangelho mostrando quem você é. E o que Ele quer que você seja, baseado na autoridade que Ele tem no céu e na terra. O adolescente, quando que vai amadurecer acerca de Jesus? E acerca da sua condição com Jesus? O jovem, quando que vai amadurecer acerca de agora que você tem que cuidar de pessoas? Ensinar os adolescentes e outros. O adulto mais velho, o casado, quando que vai entender que não tem que ficar resolvendo coisa de casa, se embolando com as coisas de casa, e não fazendo as coisas de Deus? Quando? Não vão embora não? Entendeu? Toda autoridade, vou terminar com isso, me foi dada, Jesus disse, no céu e na terra. Portanto, ide. Não é qualquer ordem, é a ordem fundamental. Não dá para brincar. E vamos sim, precisar ir, nós vamos no CDR, nós vamos no Radical, nós vamos fazer um monte de coisa lá para aprender o que é ser cristão. Querido, vai no YouTube, se você for maior de idade, no Google também, sei lá, tira lá o bloqueio, cuidado com as pornografias, né? Mas tira lá o bloqueio da pesquisa e procura lá cristãos sendo mortos, perseguidos. Só para quem tem estômago, né? Só para tu ter uma noção. Você foi chamado para ser um cristão. E tem cristão que está dando sangue para você tirar a onda aqui no Brasil. Está errado. Tudo bem, nem todo mundo vai morrer, mas tem que morrer a tua vontade. Tem que morrer a tua vontade de fazer a coisa errada. Tem que ter a vontade, morrer a tua vontade de priorizar o mal, o descaminho.
E com conversa fiada dizendo, não, porque teve que resolver isso. Teve nada, tu se enrolou de novo. E está querendo enrolar todo mundo. E eu não estou mandando recado, não. Se alguém se enrolou, se resolve, desenrola. Se enrolou, cara, por você serviu, cara. Eu também me enrolei. Eu estou me enrolando também. A palavra que corta o teu coração hoje, corta o meu. Não dá para falar todo sexta, todo domingo, vamos ser discípulo de Jesus. Não quer ser nada. Mentira. Não dá, gente. Cara, como eu quero fazer retiro, como eu quero fazer um monte de coisa, e quero mesmo, vamos fazer. Mas vamos fazer direito. Tá ficando bom, cara, a juventude tá ficando legal. Esses dias eu escutei aí uma liderança comentar, já comentaram tanta coisa, comentaram que primeiro tinha um comentário que não ia atrás dos perdidos. Gente, estava cheio de perdido aqui no meu aprisco, não tinha aprisco. Aí eu tinha que catar uns gatos pingados, tudo perdido aqui. Agora que a gente vai nos outros perdidão lá, ainda estamos capazes de escutar um monte de lorota lá, ainda tem que estar preparado para digerir a lorota. Entendeu? Aí depois eu fui escutar assim, no tempo do outro pastor, sei lá o que, isso aqui era lotado. Aí eu respondo com essa palavra aqui: não vai embora não! Vai embora! Porque Jesus não quer interesseiro, não quer luz apagada para fazer pula-pula não. Fica com Jesus e sofra com Jesus. Se Ele quiser apagar a luz, apaga a luz e pula com Ele. Se não quiser apagar a luz, fica na luz. Ah não, porque na época tinha o caramba. Cai na real. Pastor, eu sou muito novo, dá licença, eu nem sei o que você está falando. Ótimo, melhor. Só saiba de uma coisa, siga Jesus. Sofra por Jesus. Não vai embora não? Eu não. Vamos orar. Senhor Deus meu Pai, te agradecemos pela palavra que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Que ela possa produzir fruto, vinda do Teu Santo Espírito. E que possamos sofrer pelo Senhor Jesus. Não queremos ser iguais a outros líderes, outros pastores, outros ministérios, outras pessoas. Nosso desejo é ser parecido com o Senhor. Não queremos as multidões interesseiras. O Senhor as rejeitou. Portanto, nós igualmente ao Senhor decidimos rejeitá-las. Mas não ignorá-las, porque o nosso compromisso, conforme o Senhor nos ensinou, é pregar o Evangelho. Portanto, usa-nos, Senhor, para não nos iludirmos com as multidões que nos cercam, mas para ir a cada um pregando o Evangelho. O Evangelho da cruz do Calvário. O Evangelho da luz que brilhou em meio às trevas, e não o Evangelho da igreja de parede preta, de luz preta, porque é mais legal. Senhor, nos dê estratégia. Se for para botar uma parede preta, a gente põe, tudo bem. Se for para botar uma parede branca, a gente põe. Mas o mais importante, que nas paredes, nos umbrais das portas, em todos os lugares que pudermos olhar, esteja a Escritura, esteja a Tua palavra, esteja o Teu nome, conforme Deuteronômio nos ensina a proclamar a Tua palavra e colocar em todos os lugares. E que o Senhor nos dê condições de suportar. Primeiro suportar o sofrimento. E da mesma forma suportar os nossos irmãos. No sentido de apoiá-los, dar suporte a eles. Usa esta juventude, Senhor. Primeiro para ser discípula do Senhor. Mas também para discipular, impactar outros jovens, adolescentes e até mesmo transbordar os adultos, os mais velhos, as crianças, onde o Senhor nos levar. Senhor, o nosso compromisso hoje é
obedecer a tua palavra, porque sabemos que tu tens toda a autoridade no céu e na terra. Mas também é dizer ao Senhor: não, nós não vamos embora, porque nós não queremos os milagres e os interesses materiais. Nós queremos a riqueza das suas bênçãos espirituais. De fato, nós já recebemos e almejamos mais, porque tu és inesgotável em bênçãos espirituais. E tu desejas nos ensinar e nós queremos aprender. Tu desejas se relacionar conosco e nós queremos nos relacionar com o Senhor. De fato, fazemos um compromisso com o Senhor nessa noite. Nunca mais leremos, proclamaremos esse texto de fazer discípulos de forma automática. Esse é o meu compromisso. E eu conclamo a igreja a fazer isso. Que quando abrimos a nossa boca para dizer, portanto ide, que de fato nós já estejamos indo e cumprindo aquilo que o Senhor nos ensinou. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.